Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E nesse vídeo eu quero abordar um tema muito importante para que a nossa vida flua de uma maneira harmônica e para que a gente atraia coisas boas, que é eliminar o hábito da reclamação. Quando você reclama, você está botando um ponto de atenção muito forte naquilo que você não quer. Exemplo, se você está insatisfeito com seu emprego e você reclama o tempo todo que seu chefe é insuportável, que o salário não é bom, você está colocando atenção o quê? No problema. E isso vai atrair coisas ruins porque você está puxando uma energia negativa para si. Eu sei que é difícil quando a gente está descontente a gente focar no positivo, mas pare de reclamar. Pare de botar atenção nisso, pare de ficar focando no problema o tempo inteiro, porque isso só vai atrair mais problemas. Todo mundo conhece aquela pessoa que, pelo menos uma, né? Aquela que você pergunta, e aí, como é que você tá? Em vez de ela responder bem, por gentileza, que é a resposta padrão, ela fala, menino, você não sabe. Tô aqui com a dor nas costas que não passa de jeito nenhum. Já fui no médico, o médico passou remédio, não adiantou. Ou então ela começa a reclamar do trabalho, começa a reclamar do filho e começa a falar das coisas ruins que ela viu na televisão, da morte, de não sei o que. E é horrível, né? Às vezes você tá bem, você tá no astral legal e encontra com uma pessoa dessa, você perde aquela alegria que você tava, você já fica num estado mais negativo. Você tem que eliminar esse hábito em você, caso você seja essa pessoa, e se afastar das pessoas que têm o hábito de reclamar. Tente ter o mínimo de contato possível, tente evitar conversas longas, ou então, se não for possível, tente mudar de assunto. Quando a pessoa começar a reclamar da dor, bota outro assunto no meio, fala outra coisa mais positiva. E se não for possível realmente redirecionar o rumo da conversa, melhor encerrar, melhor se afastar. Duas coisas muito importantes: eliminar esse hábito, caso você tenha mania de reclamar demais, e se afastar das pessoas reclamonas. Porque não adianta você fazer a sua parte e estar o tempo todo em contato com pessoas que não fazem. Eu conheço uma pessoa maravilhosa, recentemente eu conheci uma pessoa maravilhosa, sabe, aquela pessoa incrível, comunicativa, alegre, aquela pessoa que tem uma desenvoltura, aquela pessoa incrível que tem tudo para dar certo, mas ela tem um hábito terrível de reclamar o tempo todo, assim. E você vê, é um tipo de pessoa que dá até um aperto no peito, que você fala, poxa, essa pessoa é incrível, ela poderia estar vivendo muito melhor, ela poderia ter um emprego melhor, poderia estar vivendo uma vida muito mais abundante, mas esse hábito da reclamação é um defeito, assim, nítido, porque ela tá com um problema de saúde, né, um problema no pé, tá com má circulação e isso acabou causando uma dificuldade de andar, e a pessoa fala isso o dia inteiro. A cada mancada que ela dá, fala, ai meu Deus, esse pé tá doendo, não aguento mais essa dor, meu Deus, e tá inchado, olha aqui meu pé como tá, e fica falando minutos a fio sobre esse bendito pé que tá doendo. Aí eu fico pensando, gente, você falar o tempo todo que o seu pé está doendo vai fazer com que ele doa menos? Você vai ficar com dor no pé e dor na garganta de tanto falar a mesma coisa. E isso atrai cada vez mais situações ruins. E eu tenho um exemplo meu de como, quando a gente reclama, de quando a gente fala coisas negativas, o negativo acontece. Falar negativamente é algo que você não deve fazer nem de brincadeira, nem aquela piadinha sem graça. Você não deve fazer se autodepreciando ou evidenciando algo que não está bom na sua vida. Eu lembro que uma vez eu estava num teste, aí tinha um carpete no chão e o carpete não estava reto, né? A pontinha, assim, a orelhinha do tapete estava meio virada para fora. E tava um pouco perigoso, né? Alguém podia tropeçar e cair. Eu comentei uma pessoa que tava do meu lado bem assim: alguém vai tropeçar e cair. Depois eu completei: do jeito que eu sou desastrada, é capaz de ser eu. Tá bom. Aí quando começou a hora da apresentação, da gente ir lá, falar o nosso nome, se apresentar, o que que aconteceu? Eu tomei um maior tropeção e quase caí de cara no auditório. Aquilo eu falei de brincadeira, mas ao mesmo tempo eu não duvidei. Eu falei brincando, mas aconteceu porque eu coloquei energia numa coisa negativa.
Eu não falei com a intenção, obviamente eu não queria cair e passar vergonha no meio do auditório, mas eu acabei atraindo isso para mim. Não se fala coisas negativas nem de brincadeirinha, nem para si nem para os outros, principalmente para si. Então, elimine esse hábito de dizer coisas negativas. Elimine esse hábito de reclamar. Aí você pensa, mas eu estou insatisfeita. Eu estou insatisfeita com a minha vida, eu estou insatisfeita com o meu relacionamento, eu estou insatisfeita. Tá, mas se você reclamar do seu relacionamento, você vai chegar em casa e ele vai estar melhor? Não. Quanto mais você pensa e lembra disso, mais você fica triste, mais você fica incomodada, aí você reclama, aí você atrai pessoas que têm essa mesma vibração de reclamar, de focar no negativo, e isso vai afundar você ainda mais. Eu sei que não é fácil, mas experimente. Toda vez que um pensamento negativo vier e você estiver prestes a começar a reclamar, você para, respira fundo e diz: cancelado, cancelado, cancelado. Pode ser mentalmente ou você falar verbalmente. Prefira falar mentalmente, né? Para não ficar muito estranho. Eu aprendi essa técnica com o professor Hélio Couto. Toda vez que vier um pensamento negativo, você para, respira fundo e diz mentalmente: cancelado, cancelado, cancelado. Que esse pensamento se dispersa. E eu garanto para você que essa técnica vai fazer muita diferença, porque com o tempo vai se tornar automático. No início você vai se pegar caindo nessa armadilha da reclamação, da negatividade, mas com o tempo o seu cérebro se acostuma e você vai começar a bloquear esses pensamentos no automático. Quando você pensar, já vem, ó, cancelado, cancelado, cancelado. Você vai ver poucos dias após você colocar isso em prática, como a sua vida vai melhorar, o seu astral vai melhorar, o seu humor, e você vai começar a atrair pessoas mais agradáveis, porque quando você se afasta das pessoas negativas, você começa a atrair coisas boas, você começa a atrair pessoas mais positivas. Comece também separando melhor as pessoas com que você interage. Isso é muito importante. Evite essas pessoas que têm esse hábito. Você pode conhecer alguém que tenha essas atitudes, mas é uma pessoa boa. É exemplo aqui do que eu falei, da pessoa que é maravilhosa, porém tem o hábito da reclamação. Eu sei que é difícil, tente se afastar ou então tente mudar o rumo da conversa. É uma técnica boa também. Mude o rumo da conversa, a pessoa começa a falar daquele problema dela que ela já falou não sei quantas vezes, mas ela insiste em continuar. Tenta mudar o rumo, fala uma coisa mais agradável, nem que seja uma bobagem, algo que você viu na televisão que não seja negativo também, que não vai adiantar nada. Fala alguma coisa, faz uma outra pergunta, redireciona. Que com o tempo a pessoa vai até perceber que você não tem interesse nesse tipo de assunto e ela vai parar também, se ela for uma pessoa com um pouco de noção, né? Que tem umas que não tem. Você tenta não tocar no assunto com ela, mesmo assim ela insiste. Mas tente fazer essa técnica de redirecionar ou se afastar, ou caso não seja possível, ou seja alguém que você gosta muito e não queira se afastar, redirecione o rumo da conversa. Toda vez que você perceber que a pessoa vai começar a interagir com o problema dela. E você também elimine da sua vida, evite ficar falando dos seus problemas. Eles não vão se resolver porque você está ali batendo naquela tecla o tempo todo. A única coisa que você vai conseguir fazendo isso é ficar com ansiedade, ficar com preocupações além do necessário. Isso pode render uma crise de pânico. Então, elimine o hábito da reclamação na sua vida e faça o Ho'oponopono. Toda vez que vier um pensamento negativo, repita mentalmente as palavras: sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Faça na ordem que você desejar, não precisa ser na ordem que eu falei aqui. Pode ser obrigado, eu te amo, sinto muito, me perdoe. Mas faça uso de uma técnica para bloquear o pensamento negativo, bloquear esse hábito destrutivo que é a reclamação. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixe nos comentários o que você achou do vídeo, vou adorar ler. Muito obrigada e até o próximo vídeo.